noite. Boa noite. Oi, boa noite. Bem-vindas. Bem-vindas. Bem-vindos. Boa noite, gente. Enquanto o pessoal vai entrando, eu estudei hoje essa palavra e Deus colocou uma palavra que para mim é muito forte, ela é muito confrontante e dura. E às vezes é difícil a gente escutar umas verdades de Deus, né? A gente nunca quer escutar umas verdades, a gente prefere escutar um carinho, prefere escutar que as coisas estão difíceis, mas vão dar certo. Quando a gente escuta uma palavra forte, é quando a gente se fecha, né? Só que a palavra de Deus, ela vem para exortar, ela vem para confrontar, ela vem para tirar a gente do nosso conforto. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração que eu penso que vai tirar algumas pessoas do conforto. Porque me tirou, porque me impactou, porque me confrontou também. Eu sempre falo, né, que tudo que eu passo para vocês é o que Deus falou comigo antes. E é desafiador a gente viver sobre a palavra de Deus, viver debaixo da graça, para a gente viver o que Deus quer que a gente viva. A gente precisa obedecer, precisa deixar de lado ações e ideias da nossa carne, né? Ideias que a gente acha que é certa. A gente precisa deixar um pouco não. Precisa deixar tudo de lado, né? Para viver o que Deus quer que a gente viva. Mas enfim, eu vou orar pra gente começar. Enquanto vão entrando, não sei como que vai ser hoje, mas eu creio que vai estar aqui hoje quem Deus quer que esteja, né? Eu já orei muito por essa live, eu orei muito por cada pessoa que vai entrar aqui, cada pessoa que se preparou para estar aqui. Podem ter certeza que vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual, que vocês estão debaixo de oração. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui comigo hoje, que estão aqui todas as sextas-feiras. Eu agradeço muito a Deus e peço para que Ele abençoe cada um de vocês. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma noite na Tua presença. Senhor, eu te agradeço por poder falar do Teu amor. Eu te agradeço, Senhor, pelo que Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas, através dessas sextas-feiras. Eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que é só o início de tantas maravilhas que Tu tens preparado. Senhor, eu te agradeço por Tu estar curando feridas. Eu te agradeço porque eu creio que Tu estás trazendo para a luz tantas coisas que estavam escondidas, Senhor, lá no fundo da nossa alma.
Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder falar do teu amor. Eu te agradeço, Senhor, por te conhecer. E o que eu te peço nessa noite, Pai, é que tu permita que a gente te conheça um pouco mais. Eu te peço, Pai, para que tu venha nessa live, que tu se revele através de mim. Pai, que tu coloque na minha boca as palavras que vêm do teu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja aqui a todo momento. Que as pessoas possam sentir de maneira real, Senhor, o teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, esteja presente na casa de cada um que está aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, os familiares de cada um. Abençoa a casa, os filhos, os pais, as finanças, as emoções. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que a noite de hoje seja um divisor de águas, que a palavra de hoje venha, Pai, para realmente fazer com que a gente pense nas nossas escolhas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos dá um coração mais obediente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, tira toda a distração, tira todo o barulho que tem lá fora. Pai, eu peço que Teu Espírito Santo nos ajude a se concentrar nessa palavra de hoje. Eu te agradeço, Senhor, por poder ouvir a Tua voz. Eu te agradeço pelo que Tu tens feito na nossa nação e na nossa geração. Pai, eu te peço, levanta cada vez mais homens e mulheres de Deus que tenham temor a Ti. Pai, derrama Tua unção sobre a nossa nação. Converta cada vez mais os nossos corações a Ti. Mantém, Pai, o nosso coração firme na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nessa noite aqui. Em nome de Jesus eu te peço. Clareza, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Nos dê um entendimento da palavra de hoje. Pai, que Tu fale através de mim palavras claras que penetrem fundo no coração de cada pessoa que está aqui hoje. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Teu cuidado com as nossas vidas, eu te agradeço pela saúde de cada um. E eu te peço, Senhor, se alguém aqui estiver com falta de saúde, que Tu entre com providência, que o Teu Espírito Santo leve cura nas casas de cada um aqui. Que o Senhor conforte corações que estão quebrados, que estão deprimidos. Que o Teu Espírito Santo venha com consolo na noite de hoje e fale ao coração de cada pessoa aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Tá travando ou tá travando só pra tia Cida? Tia tem que ver se é a internet, se não fecha e abre de novo. Vocês me avisem se estiver travando. Então, eu vou começar. Hoje, eu tava mexendo no Insta e de uma forma muito aleatória, eu achei o Instagram de uma moça. Ela é uma personal style e eu fui ver e ela tinha um destaque de uma viagem dela para Israel. E o meu sonho hoje, né, depois
de conquistar uma família e filhos e tudo. Hoje, talvez um dos meus maiores sonhos é conhecer a Terra Santa. E aí eu fui ver o destaque dela quando ela estava em Israel. E eu vi, e eu amo ver, né, todo mundo que tá lá. E aí ela postou uma foto das ruínas de Corazim. E nas fotos, na foto que ela postou postou a foto das ruínas e ela escreveu algo que foi ali que Deus falou comigo. Eu nem tava jogando em direta. Nem tava, mas se quiser me levar para Israel ainda esse ano, já estou com a roupa de ir. Enfim, eu sei que um dia eu vou. Eu tenho certeza que um dia eu vou. O Bruno já tá se defendendo. Eu nem joguei isso pra ele. Eu só falei que era meu sonho, mas serviu e eu tenho certeza que eu vou pra Israel ainda. Enfim. Aí eu tava vendo a foto da moça. E aí tinha a foto das ruínas de Corazim. E ela escreveu, né, que a cidade ficou daquele jeito porque ela fala sobre ela em Lucas 10. E fala, né, ai de ti. Eu nem peguei porque eu só queria dar um exemplo. De falar, né, do que aconteceu hoje. E falava das ruínas de Corazim. E ela falou que aquela cidade tinha muita abundância. Só que por causa do coração endurecido das pessoas, a cidade entrou em ruínas, né? A cidade hoje é ruínas. E tudo por causa do coração endurecido. Uma cidade que tinha abundância. A palavra de Deus fala, né, em Lucas capítulo 10, que foram feitas muitas maravilhas lá. Só que o povo rejeitou Jesus naquele lugar. O povo se achava autossuficiente. O povo achava que não precisava de Jesus. E simplesmente o povo não quis Jesus lá. E assim é a vida, né? Quando a gente se acha bom demais, quando tudo muito certo e tudo muito bom. Tem pessoas que acham que não precisam de Jesus. Mas tudo que não tem a presença de Deus, um dia se desfaz. Mesmo que aparentemente esteja tudo bem, tudo que não tem a presença de Deus, um dia vira ruínas. E assim foi com essa cidade, que poderia ter tido a presença de Deus, mas preferiu rejeitar. E é muito triste a gente ver pessoas que podiam ter a presença de Deus. É muito triste a gente ver pessoas que tiveram a oportunidade de escutar a palavra de Deus, mas preferiram não ter Deus. Preferiram rejeitar a palavra de Deus, preferiram rejeitar os ensinamentos e rejeitar a presença. E aí depois passa um tempo e a gente vê a vida toda em ruínas. E a minha oração é para que a gente não rejeite a presença de Deus, para que a gente não rejeite os ensinamentos de Deus, para que a gente não queira ver a nossa vida lá na frente como a cidade de Corazim, que hoje é só ruína. E eu fui até ver uns vídeos mais a fundos, né? Que a maioria pelos estudos, que eu vi poucos vídeos, então eu não sei muito a fundo, mas o que está em pé foi construído depois da morte de Jesus. Então, realmente a cidade foi toda destruída, né? E eles ergueram poucas coisas, mas ainda tem muita ruína, pelo menos por foto. Eu não sei, eu ainda não conheço, mas logo vou conhecer. E quando eu for, eu conto a história certa para vocês. Mas enfim, o que eu queria falar é que Jesus, ele nunca vai invadir
na tua vida. Ele nunca vai chegar e realmente entrar sem ser convidado. Quem faz isso é o diabo. Quem entra sem ser chamado é o diabo. Ele vem, ele atrapalha os nossos planos, os nossos sonhos. Mas Jesus não é assim. A palavra de Deus fala que Jesus está à porta e bate. E se você abrir, ele entrará. E ceará vai fazer a ceia contigo. Ele não entra sem bater, ele não entra arrancando, escancarando a porta e tomando conta. Ele é educado, ele está à porta e quem quiser ouvir a palavra dele, ele está disponível para falar. Ele está disponível para ensinar, ele está disponível para mostrar. Mas a gente precisa querer, a gente precisa buscar. A gente precisa abrir o nosso coração e dizer: Jesus, entra. E assim ele entra. E a palavra de hoje vai começar em Efésios 4, 22, que diz: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Quando a gente faz as coisas através de Deus, Deus faz as coisas através de nós. Deus não vai fazer o que a gente pode fazer. Deus faz na nossa vida aquilo que a gente não pode fazer. Porque o que a gente pode fazer, Deus espera que a gente faça. E a palavra diz: abandonem a velha natureza de vocês. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus. O que a gente pode fazer, Deus fala pra gente fazer. E Deus se encarrega de fazer o que a gente não pode fazer. Só que existe uma ação entre o abandonem a velha natureza e vistam-se a nova. Existe uma ação que faz toda a diferença. Que é aquilo ali que faz a diferença entre o abandonar o velho e o vestir o novo. E que está no versículo 23 que fala: sejam completamente renovados, a mente e o coração. Antes da gente querer vestir uma nova natureza, a gente precisa estar completamente renovado. A gente precisa renovar a nossa mente, renovar o que a gente pensa, para que assim as nossas ações sejam renovadas. Então existem 3 passos. Primeiro, tu abandona a velha natureza. Mas para vestir a nova, você precisa renovar a sua mente. Você precisa pensar nas coisas do céu. Você precisa buscar as coisas de Deus. Nós não conseguimos abandonar os velhos hábitos se os pensamentos ainda estiverem naqueles hábitos. Se o nosso pensamento não for renovado com a nova natureza por Deus, a gente não vai conseguir abandonar o que está errado, o que está no passado, o que levava que a gente vivesse uma vida de pecados. Tudo que a gente alimenta cresce. Tudo que a gente alimenta na nossa mente cresce. E é por isso que a palavra de Deus diz: sejam completamente renovados. Quanto mais a gente alimenta a nossa mente
com as coisas de Deus, mais o nosso coração é renovado. E mais a gente veste a nova natureza criada por Deus. E quando a nossa mente, o nosso coração, eles são renovados, é inevitável a mudança. Não tem como. Não tem como a gente não mudar quando a gente está com uma vestimenta nova. Não tem como a gente não derramar quando a gente está cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Quando a nossa mente começa a não pensar mais nas coisas velhas, não tem como as pessoas ao nosso redor não ver que nós somos pessoas diferentes. Abandonar o velho homem é uma escolha. Abandonar a mentira é uma escolha. Pequenos ajustes geram grandes transformações. Pequenos ajustes geram grandes transformações. Abandonar o velho. E a Bíblia fala a partir do versículo 25 como viver uma nova vida. E a palavra de Deus fala: se vocês mentiam, não mente mais. Se vocês ficavam irados, não pequem. Não deem lugar ao diabo. E por que ele fala isso, né? Eu meditei nisso, que ele fala, se não mintam. Se vocês mentiam, não mente mais. Quando ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E Deus conhece o nosso coração. Quem nos fez foi Deus. Ele sabe os nossos sentimentos. E Ele não fala, quem mentia não mente mais. Quem sentia raiva não sente mais. Ele fala, quem mentia não mente mais, porque mentir é uma escolha. Mas ficar com raiva é natural. É do homem. E o que ele fala é, eu sei que vocês vão sentir raiva. Eu sei que vai ter ira. Mas não deixe isso durar muito tempo. E não peca por causa da ira. Não faça com que a ira seja um motivo de você estar pecando. E aí a palavra de Deus fala, não entristeça o Espírito Santo. E fala, não fiquem irritados o dia inteiro, porque assim vocês não dão a oportunidade do diabo tentar vocês. E o que o mundo ensina se você está irritado, faz uma coisa que vai desestressar. Quantos amigos vocês têm que vocês brigam com a namorada, com a esposa e falam, ei, vou te levar para um lugar para desestressar. Não deem brecha, não deem oportunidade para o diabo tentar vocês. Porque tudo que é feito com raiva traz culpa. Tudo que a gente faz, eu vou fazer isso porque eu tô com raiva, traz um pecado. Traz um orgulho, traz uma soberba. Tudo que é feito com raiva te aprisiona no pecado. E é por isso que Deus fala, não deem a oportunidade para o diabo tentar vocês quando vocês estiverem irritados. Porque é assim que acontece. Primeiro você se irrita, aí você peca porque você se irritou. E aí, quando peca, você se amarra numa mentira. E aí quando vê, já está todo envolvido pelo poder do diabo. E tudo que você precisa mentir para sustentar é do diabo. Tudo que você precisa enganar para continuar sustentando um personagem vem do diabo. Toda mentira vem do diabo.
E é isso que ele fala: se vocês mentiam, não mente mais. Então, se vocês estão irritados, não pequem, porque o pecado leva à destruição e a destruição leva à mentira. E o pai da mentira é o diabo. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Sabe, quando vocês se irritarem, quando vocês querem distrair, porque o mundo ensina uma distração, se apaziguar da ira, o mundo ensina de maneira totalmente diferente do que a palavra ensina, porque a palavra de Deus acalma, porque a palavra de Deus traz paz, a palavra de Deus traz transformação, a palavra de Deus traz resposta. Só que o mundo ensina a apaziguar a ira de maneira totalmente diferente. E quem você é quando não tem ninguém olhando? O que você faz quando ninguém está te vendo, ninguém está te observando? Você é o responsável por tudo o que faz quando não tem ninguém olhando. Você é o responsável por todas as ações que toma quando não tem ninguém te vendo. E muitas das vezes o diabo não tem nada a ver com as suas atitudes. O diabo pode colocar armadilhas para chamar a sua atenção. Mas quem escolhe as atitudes a serem tomadas é você. E a palavra de Deus, ela liberta. Existe poder no nome de Jesus. Existe libertação para quem está em Cristo. E aí, às vezes você está agarrado no pecado e está colocando a culpa no diabo. Mas são suas escolhas. São as suas atitudes. E a palavra de Deus diz: ei, abandonem a velha natureza. Isso não faz mais parte de você. Em Tiago, primeiro capítulo de Tiago, versículo 22, fala: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sabe, Deus está chamando a gente para praticar a palavra dele, porque não adianta ouvir. Não adianta ir na igreja, não adianta ir no culto no domingo, não adianta postar fotinho e legenda no Instagram e não praticar a palavra de Deus. Não adianta fazer tudo isso enquanto está todo mundo vendo, mas se encher de pecado e de pornografia e de todas as coisas erradas, de soberba, de orgulho e de maldição, quando não tem ninguém vendo. Então a palavra diz: sejam praticantes da palavra. Nós podemos ter uma vida diferente da que a gente tem vivido. As coisas podem ser muito melhores do que a gente está acostumado a viver. E talvez a sua vida esteja tudo bem agora, esteja tudo estável, esteja tudo certo. Mas ainda pode ser melhor do que isso. Ainda pode ser mais, ainda pode ter mais de Deus. E Jesus, ele reage à nossa ação. Não adianta querer mudar o seu comportamento se você não mudar a maneira de pensar. Vai ser só uma enganação. Se você tiver com um pensamento no passado, tiver com um pensamento no pecado, tiver com um pensamento em quem você era lá atrás, não adianta tentar um comportamento bom agora. Se as tuas atitudes não vão sustentar por muito tempo, porque o teu pensamento ainda não foi completamente renovado. Vestir uma nova natureza precisa ter um pensamento renovado nas novas coisas de Deus. Precisa ter um coração renovado. Não basta querer para alcançar. Não basta você querer ser o melhor profissional se você não agir para isso. Não adianta querer ser
a melhor esposa se você não se esforçar para isso. Não adianta querer ser a melhor mãe se você não se esforçar para isso. Não adianta querer ser o gerente da empresa se você não estudar para isso. Não adianta você querer ser se você não pagar o preço para ser. É preciso agir. É preciso que a sua mente esteja renovada. Se você quer ser o maior da sua empresa, se você quer ser o inteligente, se você quer ser o melhor aluno, se você quer ser, é preciso que a sua mente esteja aonde você quer chegar. Se a sua mente estiver pequena, se a sua mente estiver lá atrás, se a sua mente estiver te trazendo para baixo, você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue, onde Deus está te chamando. Vistam-se com a nova natureza. Mas antes de se vestir com a nova natureza, é preciso ter uma mente completamente renovada. No capítulo 5 de Efésios diz: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Quantas vezes nós somos filhos de Deus, nós aceitamos Jesus, nós somos seres da luz. Nós pertencemos ao Senhor e a gente está vivendo como vivia na escuridão. E a gente está vivendo como quem vive lá atrás, no pecado. E os nossos pensamentos não são pensamentos dos filhos de Deus. Então ele está dizendo, antigamente vocês viviam na escuridão. Antigamente essa era a vida de vocês. Antigamente vocês tinham uma natureza, uma velha natureza, que fazia com que vocês vivessem no pecado. Fazia com que vocês se destruíssem, vocês estavam sendo destruídos. Mas agora vocês vivem na luz. Agora vocês pertencem ao Senhor. Então vivam como quem pertence na luz. As pessoas ao nosso redor precisam ver a gente vivendo como quem pertence na luz. Como que você vai dizer que você pertence a Deus se anda? Não dá. Nós precisamos viver como filhas de Deus que vivem na luz. A gente precisa levar a luz para as pessoas. Essa verdade tem que fazer parte do nosso coração e da nossa mentalidade. Eu sou pertencente do Senhor, eu sou pertencente do céu, eu tenho morada no céu. Eu não sou só isso que as pessoas estão falando que eu sou. Eu não sou mais a pessoa que vivia na escuridão. Não interessa o que você fez no seu passado. Não interessa se você era mentiroso, se você enganava, se você roubava. O que interessa é quem você é agora. E não interessa o que o mundo fala. O que interessa é quem Deus diz que você é. Então, mantenha sua mente renovada, transformada com quem Deus diz que você é, não com o que você era. Para de ficar pensando com o que você era lá atrás, com o que você fez no passado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Acabou. Jesus entrou na tua vida. Você pertence ao Senhor. Renove a sua mente, o seu coração. Vista-se com a nova natureza de Deus. É uma nova natureza que Deus está te dando. Não é só estar na luz. Nós precisamos viver como quem está na luz. Você está onde está hoje, talvez não seja a sua culpa. Talvez você não está no lugar que você queria estar hoje. Mas permanecer nesse lugar a partir de hoje, sim, vai ser culpa sua. Porque hoje você está ouvindo Deus falar: ei, eu te chamei para ser da luz.
Ei, você pertence a mim, viva como quem pertence a mim. Não viva como quem pertence à escuridão. Para de vestir dessa natureza do pecado. Vista-se da nova natureza que eu tô te dando, que é parecida com a minha. A palavra de Deus diz, deixa o velho homem, deixa o que passou para trás. E agora olha para frente. E agora olha para o que o Senhor te chamou para ser. Vivam como pessoas que pertencem à luz. E Deus me levou para uma passagem que é de um homem que ele se deixou ser renovado. Um homem que permitiu que Jesus entrasse na vida dele. Um homem que aceitou o convite de Jesus e que aceitou que Jesus transformasse a sua mente e o seu coração. E eu creio que Deus está à espera de homens e mulheres que queiram ter o coração renovado. Homens e mulheres que realmente busquem ter a mente renovada, porque não adianta você querer as coisas de Deus, mas não querer ter a mente renovada por Deus. Não adianta você querer colher as coisas que você não tem semeado. Busque querer, busque fazer, busque ação, e aí sim, é inevitável a colheita. Lucas 19, eu nem vou ler, porque eu creio que a maioria conhece essa história. Seja crente, seja não crente, em algum momento todos nós sabemos quem é Zaqueu. Todos nós já escutamos falar de Zaqueu. Ou nem que for a música, todos nós já escutamos. E Zaqueu, a palavra fala que ele era um homem rico, chefe dos publicanos. E conta que Zaqueu estava no meio da multidão e ele foi à frente. E ele foi à frente porque ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar. E ele sabia que ele era pequenininho e que tinha muita gente vendo, então tinha uma multidão impedindo Zaqueu de olhar para Jesus. É bem essa música. Como Zaqueu, quero subir. Qual é a multidão que te impede de olhar para Jesus? Será que são os teus problemas, a tua família, os teus pensamentos que estão lá atrás? Qual é a multidão que te impede? Porque a palavra diz que uma multidão estava lá. Mas ali existia um homem. No meio de uma multidão existe um homem. E que ele sobe na árvore para ver Jesus. Mesmo que a multidão julgava ele, mesmo que a multidão achava que ele não merecia estar vendo Jesus, ele não pensou na multidão, ele só pensou, eu quero ver Jesus. E ele queria ver Jesus de perto. Só que ele era baixinho e ele não ia conseguir ver, então ele sobe na árvore e ele consegue ver Jesus. Só que acontece o que ele não espera por causa de uma ação dele, porque a mente dele levou ele a uma ação de subir na árvore e ver Jesus. E ele não imagina que essa ação transforma a vida dele. E Jesus olha para ele, tendo uma multidão para olhar. Mas Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Uma ação faz Jesus ir para a casa de Zaqueu. Uma
ação faz Jesus ter a presença principal dentro da casa dele naquela noite. Mesmo que o histórico dele não era dos melhores, mesmo que a fama dele não era das melhores, mesmo que o passado, mesmo que as atitudes dele não eram das melhores, uma ação fez com que a vida dele fosse transformada. Ele não ficou pensando, ele não ficou com o pensamento lá atrás, eu sou pequeno, eu não vou conseguir, tem uma multidão, tem todo mundo na minha frente, é muito difícil, eu não consigo. A mentalidade dele levou ele para o alto. A mentalidade dele e o coração dele. O coração levou ele a querer ver Jesus. E a mentalidade levou ele a subir para ver Jesus. O coração dele quis ele perto, a mente dele quis ele grande, e ele se mostrou capaz de vencer as barreiras, de vencer que era pequeno, de vencer que era baixinho, de vencer que o povo ali detestava ele, e fez ele ser visto por Jesus. E Jesus fala que vai para a casa dele e ele se alegra. A palavra diz que ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. E eu entendo que as palavras de Deus e as palavras de Jesus, elas nos ensinam muito. Mas assim como diz em Tiago, sejam praticantes e não apenas ouvintes. E a presença de Jesus, ela constrange. Não adianta só a gente ter as palavras de Jesus e ser cheio de ensinamento e saber tudo o que a Bíblia diz, mas a gente não ter a presença de Jesus para nos constranger. Zaqueu teve a presença de Jesus dentro de casa. E quando a gente entra na presença de Jesus, quando Zaqueu entra na presença de Jesus, fala que o povo começou a se queixar e começou a falar mal, falando que Jesus estava andando com um pecador, como sempre eles falavam, né? Cada vez que Jesus estava perto de um pecador, eles começam falando. E a palavra não diz nada que Jesus falou alguma coisa para Zaqueu. A única coisa que fala foi: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa. E depois Zaqueu se põe diante do Senhor e diz: eu estou dando metade dos meus bens ao pobre. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A presença de Jesus nos constrange. E muitas vezes Jesus não precisa falar nada. Jesus não precisou pedir nada para Zaqueu. A presença de Jesus constrangeu ele. A partir do momento que Jesus entrou na casa dele, ele teve a mente e o coração completamente transformados. Porque eu penso, com certeza não foi fácil. Sem a presença de Jesus, não seria fácil. Zaqueu era um dos homens mais ricos da cidade, ele tinha tudo. Sem a presença de Deus, não seria fácil ele devolver tudo. Ele dar metade dos bens dele, ele devolver tudo que ele extorquiu, porque ali ele teve que se humilhar. É quase um se extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. É dizer assim: eu te roubei, me perdoa. É humilhação. Na presença de Deus é humilhação. É a gente ver o pecado mais íntimo do nosso coração e dizer: Senhor, traz à luz o meu pecado, porque eu não quero mais pecar. E Zaqueu era um homem que todo mundo falava mal. Todos da cidade detestavam, mas quando ele entra na presença de Jesus, ele se mostra um homem
com o coração e com a mente completamente renovados. E se a gente quer colocar a nossa vida em ordem, nós precisamos estar preparados para ser confrontados. E eu sei que o que mais existe nessa internet são pessoas que querem ver Jesus lá de cima. Que são os curiosos, que querem ver Jesus passando. Porque Jesus está passando, porque aqui tem uma palavra, porque aqui tem um louvor, porque aqui tem um pregador famoso passando, então eu quero ir lá ouvir a palavra. Mas se Jesus falar, ei, eu quero entrar na tua casa hoje, aí foge. Não, na minha casa não entra. Eu só quero te ver de longe. Não precisa entrar na minha casa, porque se o Senhor entrar na sua casa, Ele vai te constranger. E no começo dói, porque nós estamos acostumados com a antiga e com a velha natureza, com aquela que é cheia de pecado. Só que quando Jesus entra na nossa casa, Ele traz à luz os nossos pecados. E a gente precisa abandonar o que é velho. Quando Jesus vem na nossa casa, nós precisamos abandonar o pecado que nos aprisiona. E eu creio que não tem ninguém tão alinhado com Deus aqui que não tenha nada para ser mudado. E quando a gente aceita Jesus para entrar na nossa casa, a gente precisa saber que vem alinhamento, que vem confronto. Mas tudo isso é para exaltar o nome dele. E exaltando o nome dele, ele exalta o nosso. Porque através da ação de um homem que permitiu ter a sua vida transformada, que permitiu ter a sua mente e o seu coração renovados pela presença de Deus. Hoje, mais de 2000 anos, a gente ainda fala dele e ele ainda nos inspira, porque nós somos como Zaqueu. Nós somos cheios de pecado. As pessoas ao nosso redor olham e falam, aquela menina, aquele cara eu conheço, ele fazia isso, aquele cara fumava, aquele cara mentia, aquela mulher se prostituía, aquela mulher se vendia, aquela lá passou por todos. Aquele homem engana todos, aquele puxa o tapete. Só que quando esse homem, essa mulher, aceita que Jesus entre na sua casa e permite que Deus e que o Espírito Santo venha e renove a mente, renove o coração, Ele exalta o nosso nome. Jesus nos dá pensamentos novos cada vez que Ele entra no nosso coração, cada vez que Ele entra na nossa casa. Jesus nos dá novos pensamentos e tendo novos pensamentos, Ele nos dá novas atitudes. Só de ter a presença de Jesus em casa, Zaqueu teve novas atitudes. Zaqueu teve atitudes de uma pessoa com a mente e com o coração totalmente renovados, só por ter a presença de Jesus em casa. A presença de Jesus na nossa casa renova a nossa mente e o nosso coração. E no versículo 9 de Lucas fala: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A palavra diz que a salvação entrou na casa de Zaqueu. A salvação não entrou na vida de Zaqueu. A salvação não entrou somente para Zaqueu. Diz que a salvação entrou na casa de Zaqueu.
Zaqueu entregou tudo que fazia parte da velha natureza dele. E eu ouso dizer que não foi fácil, e que foi difícil, e que ele somente conseguiu entregar todos os bens dele, tudo o que ele tinha, porque ele sabia quem ele tinha dentro de casa. Porque ele sabia a presença de quem ele tinha, porque ele teve a mente totalmente transformada. Porque Zaqueu com certeza estava acostumado com a velha natureza, ele estava acostumado com o poder, com a fama, com o dinheiro, com aquilo tudo que ele tinha um dia retirado do povo. E talvez você esteja acostumado com aquilo tudo que é da sua natureza antiga. Talvez você esteja acostumado a tratar os outros com desprezo. Talvez você esteja acostumado a trair. Talvez você esteja acostumado a mentir. Talvez você esteja acostumado a enganar. Talvez você esteja acostumado a se prostituir. Talvez você esteja acostumado a se vender. Talvez você esteja acostumado a se vestir de maneira vulgar. Talvez você esteja acostumado a frequentar lugares que não te agregam. Talvez você esteja acostumada a falar palavrões, falar palavras vulgares, ter assuntos que não agradam a Deus. Talvez você esteja acostumada com as amizades que te afastam de Deus. Talvez você esteja acostumado com as coisas antigas, com as coisas que ficaram para trás. Talvez você esteja acostumado com aquela vida que você tinha antes de conhecer Jesus. Talvez você esteja acostumado com a falta. Talvez você esteja acostumado com o pecado. Mas quando a gente dá oportunidade para Jesus entrar na nossa casa, Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele constrange, Ele muda o nosso pensamento, o nosso coração. Zaqueu entendeu que ele precisava de um novo comportamento, uma nova vida, novas atitudes, que ele precisava tomar atitudes nunca tomadas antes. E tem gente que não quer que Jesus entre em casa para não ser confrontado. Mas que sejamos como Zaqueu, que a gente permita que a presença de Jesus entre na nossa casa. Porque todas as coisas que estão desalinhadas, elas se alinham quando a presença de Deus entra na nossa casa. Quando Jesus entra na nossa casa, a casa fica em ordem. Quando a presença de Deus entra na nossa casa, o pecado que era escondido, ele vem para a luz e constrange, e a gente não quer mais ser parte daquele pecado. A gente não quer mais que aquilo faça parte do nosso novo ser. A palavra diz que a salvação entrou na casa de Zaqueu. Quando as nossas atitudes se alinham com a vontade de Deus, a nossa casa é salva. Quando a gente aceita que Jesus entre no nosso coração, de verdade mesmo, quando a gente dá autoridade para Ele, Jesus entra e transforma e traz à luz tudo que não vem de Ti. A nossa casa é salva, os nossos filhos colhem os frutos, os nossos maridos, os nossos pais, toda a nossa casa, as pessoas que a gente ama, elas são salvas através da nossa escolha. A nossa família ganha salvação através da nossa transformação. A palavra de Deus fala: a casa de Zaqueu foi salva por causa da atitude dele, porque ele permitiu que Jesus entrasse na casa dele. Então o que eu queria passar para vocês hoje era isso: permita que Jesus entre na casa de vocês. Mantenham a nova
nova natureza de Deus. Vivam como pessoas que pertencem à luz. Não vivam mais como vocês viviam na escuridão. Não façam mais as coisas que vocês faziam quando estavam na escuridão. Não faça mais os pecados que você fazia quando estava lá atrás. Vocês são novas criaturas. Vocês estão na luz. Vivam como pessoas que estão na luz. Não vivam como se estivessem nas trevas. Tenham o seu coração e a sua mente completamente renovados para viver o que Deus está chamando cada um de vocês para viver. Talvez nem todos precisam estar no Instagram e falando de Deus, mas você pode ser usada por Deus no teu trabalho. Faça as coisas com amor. Faça as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Seja uma pessoa que vive na luz. Haja como se você vivesse na luz. Na faculdade, vai ser inevitável ser visto que você pertence ao Senhor. Em casa, os seus pais, os seus filhos, o seu marido, no seu trabalho, vivam como pessoas que pertencem à luz. E não vivam mais como vivia no passado. Essa foi a palavra que Deus falou comigo hoje. Para esquecer tudo que ficou para trás. Tudo que viveu lá atrás. Hoje nós somos novas criaturas. Hoje nós podemos caminhar na luz. Porque nós pertencemos àquele que é a luz. Permitam que as tuas atitudes estejam alinhadas com a vontade de Deus e veja a salvação da tua casa, dos teus filhos. Permita que Deus ele entre na sua casa. Permita que Jesus passe uma noite na tua casa. Imagina que hoje Jesus está pedindo para entrar na sua casa. Qual seria o pecado que você ia dizer? Jesus, na tua presença, eu não quero mais pecar isso. O que você faz quando não tem ninguém vendo? É o que você faz quando não tem ninguém vendo que mostra quem você realmente é. Se Jesus fosse passar uma noite agora, quais seriam os teus pensamentos? O que você conversaria com Jesus? Fala para Ele. Se constrange na presença do Senhor, se humilhe e fale, Deus. Pede para Deus te mostrar quais são os pecados que estão escondidos, porque tem pecados na nossa vida que a gente nem acha mais que é pecado. E pede para Deus te mostrar quais são os pecados que a gente acha que não são mais pecados, mas que para Deus é. E pede para Ele transformar e pede para Ele renovar. Pede para Ele te dar a nova natureza, a que Ele escolheu para a tua vida. Senhor, obrigada, Pai, por essa noite. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra tão real e viva ministrada aos nossos corações hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nos visita nessa noite. Nós clamamos, Senhor, a Ti para que Tu entre na nossa vida, para que Tu entre na nossa casa, para que Tu transforme, Pai, a nossa mente e o nosso coração. Pai, nos ensina, dia após dia, a ter um coração mais obediente a Ti. Pai, eu te peço que as nossas mentes estejam renovadas em quem Tu diz que nós somos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada pessoa que está aqui em Tuas mãos. Pai, que Tu traga respostas, Senhor, nessa noite, em sonhos, Pai, através de pessoas, através de atitudes. Não permita, Pai, que nós continuemos vivendo no pecado, que nós continuemos vivendo como pessoas que
vivem nas trevas. Não, Pai. Eu te peço que Tu nos ajude a transformar a nossa mente e o nosso coração para que a gente viva. Que a gente viva a nova natureza, aquela que Tu escolheu. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que Tu nos dê uma boa noite de sono. Eu te peço, Pai, que Tu esteja sobre a nossa nação. Que o Teu Espírito Santo venha, Pai, nos converter cada vez mais aos Teus ensinamentos. Pai, não permita que a gente viva no pecado, com os pensamentos do pecado, com as atitudes do pecado. Pai, sara a nossa nação. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Abençoa, Pai, cada um de nós que dependemos totalmente do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, tira os nossos pensamentos do pecado, da natureza das trevas e mantém os nossos pensamentos alinhados com o Teu. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que os nossos pensamentos estejam alinhados com o Teu. Nos permita, Pai, que a gente possa ver a Tua face, que a gente possa ouvir a Tua voz a cada dia e seguir, Senhor, o caminho que Tu queres que a gente siga. Em nome de Jesus, eu te agradeço por a gente poder pertencer ao Senhor, por a gente poder pertencer à luz. E eu te peço que Tu nos proteja de todos os dardos inflamados que o inimigo tenta nos lançar e lançar na nossa mente. Pai, blinda a nossa mente de todos os dardos inflamados. Blinda a nossa mente de todas as mentiras de Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos dê uma mente renovada na Tua palavra, no Teu poder, nas Tuas verdades sobre quem nós somos. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, eu te agradeço pelo que Tu tens feito, eu te agradeço pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês e meditem nessa palavra. Façam uma oração hoje e peça para Deus limpar o coração de vocês. Pede para Jesus mostrar quais são os pecados que a gente precisa ainda se livrar, que a gente precisa deixar para trás e que a gente precisa entender que fazia parte da outra natureza, da natureza antiga, que a nossa nova natureza agora não tem mais autoridade para ter esses pecados. Se afastem dos pecados, se afastem da imoralidade, se afasta de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo. Amém. Boa noite, obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até sexta-feira que vem.